Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Bem, aí passou... Você foi efetivado? Foi efetivado, fiquei lá um tempo e tudo mais, e aí a Folha de São Paulo me chamou. Para trabalhar no caderno de veículos da Folha como repórter. E aí eu acho que a parte que até a maior parte, assim, pelo menos até dos assessores, de montadora, eles me conheceram mais lá, porque eu tive um maior destaque ali, né? Na Folha, que a equipe era mínima. Quem era que estava lá? Você tinha o José Augusto Amorim, que era o editor adjunto, não sei bem a função, mas ele era o editor ali. Você tinha a Patrícia Trudes da Veiga, que era a diretora de suplementos da Folha. Então, porque era imóveis, veículos, empregos, aquela parte toda. E eu, de repórter. Então, não tinha mais... Era uma equipe muito pequena. A Folha era o maior jornal do Brasil. Então, a gente... Foi a época mais de loucura, assim, de eu viver viajando, né? Porque... Você não tinha rodízio, né, cara? Era... Não, tinha lançamento, era você, cara, e você. Você voltava de viagem e já ia pra outro Não, você voltava no avião escrevendo. Praticamente, assim, era... Mas era legal, porque eu já tinha tido uma experiência de site, que é aquela coisa de hard news. Eu acho até legal de não começar em revista, né? Eu meio que fui indo pra revista. Porque a revista, ela te dá aquela falsa sensação de tempo, né? Que você tem muito tempo e tem. Né? E ali o site, que era uma coisa ainda que estava começando na época e tal, você tinha que voltar e escrever, e soltar, entendeu? Assim, era muito... E aí eu fui pra Folha, fiquei 2 anos na Folha, mais ou menos, por aí. E aí o Jornal do Carro, do Estadão, que me chamou. Aí eu fui trabalhar. E que eu saiba, eu devo ter sido, se não foi a única, uma das poucas... Que fez Folha e Estadão. Folha e Estadão, cara, direto, assim. Porque era... Sair de um pro outro, normalmente... Era... Você saiu do Real e foi pro Barcelona. Isso é difícil, exatamente, cara. Sair do Corinthians pro Palmeiras, assim, você já vai por uma... É muito louco isso. Foi muito louco, assim, eu não sei, assim, pode ser que esteja enganado, mas não me lembro de uma outra pessoa que tenha feito assim, essa transição de um jornal pro outro, assim, eu não tô lembrando também, pelo menos não da nossa época pra frente. E aí fui pro Jornal do Carro, que, putz, cara, era muito legal também, assim, você tinha uma equipe muito grande, muito maior. Tinha mais gente. Muito mais. E aí deu uma sossegada de viagem? Deu uma sossegada de viagem. E quem era que tava com você lá? Jornal do Carro, você tinha a Lúcia Camargo Nunes, que era editora, que tá aí também, agradeço, uma amigona querida e tal. O Tião já tava. Sim. Que o Tião é hoje... é o editor ele era o editor assistente e tal, e você tinha uma quantidade grande lá de repórteres, né? Você tava, na minha época tava eu, o Carlos Guimarães, o Mário Curcio, nossa, era uma equipe grande, assim, o Feneriche, tinha e aí você acabava fazendo só Jornal do Carro especificamente? E tinha algum outro da equipe que fazia outras coisas? Porque eu vi uma época que tinha alguém que fazia... Alguém que eu conhecia que acabava fazendo, tipo... sei lá, fazia estadinho e aí um plantão fazia alguma coisa. Não, a gente fazia... jornal você tinha plantão, né? Então na Folha eu fazia na agência Folha. Plantão, quem não sabe, plantão a cada 3 semanas você trabalhava um fim de semana. E, obviamente, que na área de veículos você não tem plantão, né? Você não tem notícia de alguém bombardeando alguma coisa. Você não tem essas coisas. Então, você não tinha plantão, você fazia numa área, ou na política, ou economia, ou cidades, né? Então, na Folha eu fazia na agência Folha e no Estadão, quando eu fui pro Jornal do Carro, era Jornal da Tarde. Tá. Era Jornal da Tarde. Tá. E aí a gente fazia em cidades. Fechava cidades. Teve uma época que eu fechei esportes também. Legal. Fechei esportes também. Era um fechamento, era um fim de semana que você trabalhava em outra área. É legal, que você pegava até, né, outras... Dava uma refrescada. Sim, não era legal trabalhar no fim de semana, né? Vamos combinar. Mas você pegar, pelo menos você tinha uma experiência de outra Você área. trabalhava 1 a cada 3, um por mês? Era 1 a cada 3. Eu trabalhava 2 por mês no Band News, velho. 2?
Agora você não. tá trabalhando quase todo final de semana. Agora eu tá trabalho vendo? todo final Não. de semana. O cara comenta NASCAR. isso- Tem corrida final de semana assim, o outro também. Não, isso que eu ia falar, né? Agora, se eu for pensar hoje aqui, era uma moleza, né? Que Era só, tranquilo, só era um por tranquilo, vez. era tranquilo. E aí, cara, era o Jornal do Carro, tinha uma equipe grande, mas você tinha também o Jornal do Carro de quarta e de sábado. Então você tinha um volume também grande de... Era bem maior o volume Bem de- maior. E assim, e no Jornal da Tarde, o que era muito legal e diferente da Folha, que na Folha, o caderno de veículos não era prioridade, né, gente? Assim, era... Né, por uma Folha, era fechar a política, a economia, blá, blá. Sim. Então, o Veículos era legal. Eu falo que a Folha, para mim, foi minha pós em jornalismo. Sim. Se eu tive uma formação, foi na Motopress e a Folha foi pós. Uhum. Porque a Folha era, cara, pesado, assim, de exigência, sabe? É. Sério. Você tem que ouvir o outro lado, você tem que ter a posição do cara, o que a gente vai falar. O texto, você na Folha, você não tinha uma revisão prévia, você escrevia e você tinha uma revisão pós. E aí vinha a quantidade de erros de português, alguma coisa. E você acha que você escreve super bem, aí você vai pegando, putz, tem aqui uma vírgula que não foi, aqui não sei o quê, e o padrão... E revisor é foda. Não, e o padrão, né? O padrão da Folha lá, que era você ficava, era uma bíblia lá, Sim, tinha aqueles guias os lá. guias, era uma Puta bíblia que ali. pariu. Então era assim, Pra quem não sabe, o guia era um tipo uma normas... Manual de era um tradução. manual. É. Manual de normas de como escrever. A Folha tinha um, o Estado tinha outro. Pois é, Cada um tinha o seu. E eu que fiz a transação. Você saiu de um pro outro. Cara, era insano. Eu me lembro de ver na faculdade e falar, não é possível, é um dicionário. Era o tamanho de um dicionário, cara. o manual. Em economia tem o dicionário de economista. É um Não, dicionário e se- mesmo, é um livro... E você tinha que saber, ou saber decor, ou analisar, assim, quando é uma aspas e termina a aspas, né, o que o cara tá falando, e termina no final da frase, o ponto vai dentro da aspas. Você não põe aspas e o ponto... Cara, detalhes, assim, que não atinge nada o texto. Quem tá lendo... mas era o padrão deles. Não então, muda nada. Sabe, como... Aliás, eu já peguei editor que pedia pra eu colocar fora o ponto. Ah, é? Acontece. Tira. Põe fora, não põe, sabe? As aspas são aquilo, o ponto é o ponto final da frase, põe pra fora. Na Folha era o contrário, Mas eles adoravam um ponto. Então, Assim, pra ter, põe um ponto e tal. Enfim, então eu acho que a Folha foi minha pós em jornalismo de verdade. Assim, aprendi muito, assim, muito animal. legal. Mas também é um tempo, eu acho, sabe? Assim, Não, chega uma hora que... você chegou no limite ali, É. aí você foi pro Jornal do Carro, Isso. você deu uma... não é que é mais assim, né? O que eu via no Jornal do Carro é a importância dele dentro do Jornal da Tarde, como produto, né? Sim, porque o Jornal da Tarde era baseado... Por que eu comprava Jornal da Tarde? Pra ver o Jornal do Carro. Eu comprava de quarta e de sábado. Eu não via Jornal da Tarde em nenhum outro dia. Não comprava. O Jornal da Tarde, lá nos primórdios, era um jornal revolucionário, um jornal... Putz, se você pega matérias, né? Aquele do Maluf, que eu acho que ele era governador e que cada mentira que ele ia aumentando o nariz de Pinóquio Sim, dele na capa do jornal. Pô, algo totalmente Sim. fora do padrão. Mas nesse momento, realmente, o jornal ele estava mais perdido. Tanto é que acabou, né? E o Jornal do Carro era o que muito sustentava ali, né? O Jornal da Tarde. Então você tinha uma importância muito grande, né? Então isso era, de certa modo, um facilitador, porque às vezes você precisava ali um cara para diagramar, riscar, tudo mais, tinha mais gente à disposição ali. E você fazia, desculpa, só... Era repórter. E só review de carro? Só de carro. Tá. Só review de carro. Só review de carro. Então, avaliação, comparativo, viagens, né, salões, salão do automóvel, mundo Tesão. todo e tudo mais. Era bem legal. Era, e muito, muito bom, assim. Bem, e aí, em 2007, final de 2007, eu recebo um telefonema do Glauco Lucena, que ele era o redator-chefe da Autosport. O Glauco é um grande figura, amigo meu, Sim, e figuraça. aquelas Glauco é mensagens... gente Gente boa né? demais. Nossa, cara, da melhor espécie, assim. Glauco é gente boa demais. Muito gente boa. Eu conheci, muito bom. Eu conheci E muito quando ele bom. tava o quê? Na Chrysler? Na Chrysler. Era Jeep. Jeep, Jeep, né? isso.
FCA, né? É. Assessor. Mas então... Mas ele cuidava só de Jeep, né? É, só de Jeep. Era só... de Jeep. Isso, Só- mas isso era já na só oficina de- motor. Isso lá depois. Isso, porque antes ele foi por muito tempo... Do Autosport. E eu gostava muito do Autosport nessa época, muito mesmo, assim, sabe? Se tinha um lugar... Eu sempre tive umas coisas meio na minha vida de focar, assim, sabe? Não sei se vocês têm, eu tenho uma coisa assim... Eu quero trabalhar ali, assim, e acaba... Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas acaba dá rolando, certo. assim. E eu queria trabalhar na Autosport, eu achava muito legal a Autosport, eu gostava da equipe que estava lá, tal. Bem, mas o Glauco me liga falando, eu acho que está na hora de você trabalhar numa revista. E não fala mais nada, né? Aquela coisa enigmática dele. Aí você E fala, não, mas desliga, eu já você trabalhei. Não, aí você fala, mas eu já trabalhei na carro, obrigado. Tá bom. Não, pera. Não, mas eu era carro online, né? Eu não era tão Ah, revista ali. Eu tava na... Mas ele falou isso. E eu imaginei que era alguma coisa pra ir pra Autosport. Então, tem alguns episódios que são... As pessoas não sabem muito. Tô aqui falando. E aí morreu o assunto meio assim. Ele falou, não, volta a falar amanhã. Você tem interesse e tal? Eu falei, pô, lógico, né? Tenho. E tinha, né? Eu sempre quero ouvir. Quero ouvir e tal. E aí... Pô, meu... E aí ele passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada do Glauco ligar. A ansiedade foi batendo ali no teto. Eu falei, pô, que história é essa? Tal? Vamos lá, tal. Aí teve um dia que eu falei, cara, Glauco, Dá pra você é? falar? Dá pra você falar? Que é? Desculpa, faz 7 dias que eu não durmo, dá pra você falar Aí comigo? ele virou e falou assim, não, cara, não é da Autosport, é Karen Driver. Você fala Karen quê? Driver? Eu vou para os Estados Unidos? Eu vou para os Estados Unidos. Melhor ainda. Né? Já queria ter morado fora, não fui. É. E a redação da Karen Drive fica em Santa Mônica, da Califórnia. Um lugar Então, horrível, maravilhoso. Um lugar Horrível, horrível, horrível. assim. É péssimo. horrível, Horrível. horrível. Quero amanhã pra lá. Terrível o lugar. E aí ele ficou nisso daí e tal. E aí contando a história, o Glauco, ele tinha sido o convidado para ser o primeiro editor da Karen Driver. E ele tinha topado e tal. Quem que tava trazendo a Karen Driver? Era o André Jalonetsky, que era o diretor, que hoje ele é o diretor de comunicação da Anfávia até, Sim, né? sim. E o Glauco trabalha hoje na Anfávia Sim. com ele até. E o André, ele tinha sido todo poderoso na editora Globo. E aí ele tinha saído da editora Globo e tal, e aí ele foi falar lá com o pessoal da Scala, da editora Scala e tal, e de trazer alguns títulos internacionais para o Brasil, entre os quais Karen Driver. a Karen Driver. Mas era algo muito sigiloso, ninguém estava sabendo e tal. E aí quando o André, que era o diretor lá, foi montar a equipe, ele já tinha aquele background lá da Globo, da editora Globo, ele foi lá da equipe da Globo, tá? Pegou o Glauco. E o Glauco queria levar eu e o Daniel Messender. O Daniel aí estava na Carro, na Motopress. Como... Que ano era Não, isso? o 2007, 2007, final de 2007. Setembro, por ali. O Glauco ia ser o editor-chefe, na verdade, e eu e o Daniel, editores. Essa era a ideia dele. Como é que aconteceu? A Autosport fez uma contraproposta E ele ficou. e ele ficou. E aí, por isso que ele não me ligava. Porque, Ele tava negociando com os caras. aí ele falou, não, mas eu vou ficar, mas quem vai pro teu lugar, quem vai pro meu lugar vai te chamar. Que era um outro jornalista lá da Autosport, tal, que também bancou, e aí acabou sendo o Guerreiro, que chamou. Sim. E aí e o Glauco, que foi meu padrinho ali nessa transição, falou, o Guerreiro vai para lá. E eu conhecia já o Guerreiro de vista, assim, né? Ele era da Quatro Rodas, ele tinha trabalhado na Quatro Rodas, ele já tinha saído. Aí eu falei, não, mas o Guerreiro não tinha relação, assim. Eu falei, não vai me chamar, né? Não tem... Eu não tinha, assim, eu tinha visto o cara num evento, uma coisa ou outra, mas não tinha amizade, proximidade, enfim. E aí o Guerreiro me chamou. Que o Glauco falou e tal. E, cara, e aí eu fui. E foi uma loucura, né? Porque não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Eu lembro, assim, que eles me convenceram, era uma revista de Decora Baby, assim, dentro, era o piloto ali, sabe? Aquela coisa assim, só, é isso daqui a Karen Drive. E uma capa fake escrito Karen Driver. Essa vai ser a quantidade de página, isso daqui vai ser Caraca. a quantidade de
esse vai ser o papel, tal, e isso daqui é a equipe. Eu olhava, não tinha nada. Isso daqui é equipe. Aí tinha um espelho. Não, eu Esta excelente Essa é a televisão. equipe, tinha um eu espelho. olhando hoje, Paulo, me pensando, que loucura, velho. Tipo, sei Que lá, eu fiz, hoje, né? hoje eu não faria. Mas quando você é mais novo, e eu acho que na vida Vambora. a gente tem que arriscar, né? Não, Seguir algum... E A é uma intuição que oportunidade, você falou. E é uma oportunidade fodida pra crescer. Você tá construindo um negócio do nada ali junto com os caras. Então, porra. E com pessoas competentes. Exato. Sim, não, eu via isso, assim, né? Quem tava entrando no barco eram pessoas competentes, óbvio, né? Não era uma loucura total, né? Mas era uma editora, assim, tradição, no mercado e tudo mais. E algo muito cru, muito, muito. E... Que animal, velho. Não, mas aí aquilo lá, de seguir a intuição. E o valor não era nada muito do que eu ganhava na... Eu lembro que quando eles mandaram, eu falei, pô, eu ganho isso. Pelo menos põe um faz-me rir aqui. Põe um pra, pouquinho, por favor, vai. pra ter aquele consciente ali, falando, tá. meu... Né, Vai valer a pena, eu tô vai ganhando valer mais. a pena, eu tô ganhando mais e tal. E aí foi... Cara, eu topei, assim, topei, é uma loucura. Isso foi em setembro e a gente tinha que pôr uma revista nova na banca em dezembro, 2 meses depois. Caramba, que animal. Caceta. Não, foi punk, assim. Foi uma época muito boa, mas foi uma época que eu não faria mais, assim. Foram noites e noites acordados. Assim, a gente virou madrugada, assim, foi bem... E aí, conseguiram botar a primeira no ar? Botamos. Mas como é que foi? O problema nem foi então a primeira, o problema foi a segunda. Vocês estavam tão cansados da primeira Não, porque a que eles primeira, foram a fazer primeira eles tiveram segunda, 3 meses pra fazer. A próxima tinha só 1. Exato. Então, assim, a primeira foi difícil, agora a segunda foi guerra, assim. E qual foi? pesado. Você lembra da capa? Lembro, essa história é boa. A capa era segredo, era sobre o novo Gol, o Gol G5 e o K, aquela reestilização do K, tal, que estava para sendo lançada. Se você pega, a capa é feia, uma projeção bem errada, assim, e tal. Mas tem uma coisa curiosa, assim, que era era novos K e Gol. E aí a capa tava quase saindo como K-Gol. Cara, mas sabe assim, tava todo mundo tão cansado. Novos assim, cagou! Oh, cagou! Cara, não, imagina, cara, primeira edição, cagou. Assim, Sensacional, velho. Sensacional. não, e foi assim, quase indo pra gráfica que a gente... Pera, eu nem pera. lembro. Vai quem ser uma olhou, cagada mesmo. Meu. Inside